Há muito tempo nós temos ministrado aqui em Santarém a respeito do Evangelho da Graça, amém? O que é o Evangelho da Graça? Quando nós dizemos graça, o que vem à sua mente? Perdão dos pecados, favor imerecido, que Jesus é amor, que você não é mais filho do diabo, que você agora é salvo para sempre. Muitas dessas coisas vêm à nossa mente. Mas se alguém te perguntar o que é graça, você vai dizer, é Jesus. Jesus é a graça. O Evangelho de João diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés é servo ou filho de Deus, irmãos? Servo, o maior de todos os tempos. Ele foi o servo na casa de Deus. E o servo na casa de Deus trouxe a lei. O que é a lei? A lei é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Por que a lei não deu certo? Porque nós não éramos santos como a lei de Deus era santa. A lei de Deus, ela é pura, não é boa? Não matarás, amarás ao Senhor teu Deus, não dirás falso testemunho. Tudo isso é bom. Aonde é que está o lado ruim? É que nós não conseguimos cumprir com a nossa parte nesse casamento. Você e eu não somos capazes de 24 horas por dia, durante toda a vida, não cobiçar alguma coisa que não seja nossa, não desejar a morte de alguém, não mentir, não dar falso testemunho, ou até mesmo no primeiro mandamento de amar a Deus. Nós priorizamos outras coisas. A lei é perfeita, mas o homem e a mulher não. Entende? E a lei falhando, o que João escreve? Que a lei foi dada por intermédio de Moisés, que é o servo, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Filho ou é o servo? O Filho. Ele é o Filho de Deus, e ele mesmo diz, eu, sendo Deus e Filho de Deus, vos servi, e se eu vos servir, servis uns aos outros, amém? Isso é graça, irmãos. Lei é o que você é para Deus, graça é o que Cristo é para você. Lei é o que você faz para ser abençoado, graça é saber que tudo que você tinha que fazer, Cristo já fez no seu lugar. A única coisa que você precisa fazer é o quê? Crer. Crer e será salvo tu e a tua casa. O que Paulo diz no livro lá de Tito? Da mesma forma que vocês foram salvos, também andai. Como é que nós somos salvos? Pela graça mediante a fé. No dia que eu criei no Senhor, aceitei a Jesus e eu fui batizado, eu fui salvo. O que foi que você fez? Você morreu na cruz? Não. Você cumpriu os mandamentos? Não. Você viveu sem pecado? Não. Quem viveu sem pecado foi Cristo, quem cumpriu os mandamentos foi Cristo, quem morreu na cruz foi Cristo. Quando você creu nele, a morte, o comportamento e a vida de Jesus passaram a ser seus. Você só precisou crer. Ainda que você peque amanhã ou daqui a pouco, quando Deus olha para você, Deus não vê mais o que? Pecado. Diga aleluia. Você e eu vemos pecado, sim ou não? Por quê? Porque ainda nós vivemos na carne e somos limitados ao tempo, mas Deus é além do tempo, e para Ele olha para você, Ele vê Cristo e Ele vê você o quê? Sem pecado. Até aqui tudo bem, amém? Mas depois que você e eu fomos salvos pela graça, e agora estamos na vida da igreja, o que é que o Senhor quer de nós? Você já se perguntou isso? Senhor, eu fui salvo, estou na vida da igreja, o que é que o Senhor tem para mim aqui? Para que eu nasci? Por que o Senhor me chamou? Você pode até pensar que você foi salvo porque alguém te convidou, mas não. Sabe o que Jesus diz? O próprio Jesus no livro de João diz, Pai, eu oro por todos aqueles que ainda vierem a crer em mim. E o próprio Jesus diz, Pai, eu cuidei de todos aqueles que o Senhor me mandou. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, mas ninguém vem a mim se não for enviado pelo Pai. Não foi você que conheceu Jesus, foi Deus que te conduziu até Cristo, e por meio de Cristo você chegou até Deus. Diga amém. É como se ali na rua fosse um lugar e aqui outro, e entre a rua tem uma ponte, e eu digo para você do outro lado, vem por aqui, vai por ali, atravessa aqui para você chegar até mim. Aí você atravessa pela ponte que é Cristo e você chega ao Pai.
Se você nasceu um dia sem crer em Jesus e um dia creu, foi porque Deus te planejou te salvar desde a fundação do mundo. Diga amém. Mas com que propósito? Para que você foi salvo? Você tem uma missão aqui nessa terra. Diga amém. Então, irmãos, Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quando você creu em Jesus, você ganhou um chamado. No dia que eu aceitei Jesus, Deus disse: Mateus, você tem um chamado, meu filho. Você vai ser chamado para servir na minha igreja, na minha casa, na minha presença. Mas eu sou obrigado a cumprir esse chamado, irmãos? Não. Você cumpre se quiser. Por isso que poucos são os escolhidos, porque muitos começam na vida cristã, caminham, vão à igreja, mas por muitos motivos, seja lá o que for, se for cansaço de fazer a obra, a visão da igreja não é correta, os irmãos veem escândalos na igreja, as pessoas veem pastores roubando a oferta dos fiéis, as pessoas veem um mundanismo entrando na igreja, ela diz o quê? Isso não é igreja, eu vou sair. Ela para de correr a caminhada cristã, e ela se cansa. Por quê, irmãos? Porque ela começou no espírito, mas terminou na carne. O que é a carne, irmãos? Quando falamos da carne, nós não falamos do corpo físico, embora seja, nós falamos da vida da alma. O que tem na vida da alma? O nosso ego, é a minha vontade, é o que eu quero. Quando eu faço a obra de Deus, baseado em quando eu quero, como eu quero, e se der tempo de eu fazer, eu vou cansar. Por quê? Porque eu estou fazendo a obra baseada na minha força. Isso é só uma introdução para a nossa palavra, amém? Diga amém. Eu espero que não seja longa, amém, irmãos? Tem até 8h30, aleluia. Então, nós estamos ensinando aqui a graça com um objetivo. Que objetivo é esse? No objetivo de quando a trombeta soar, você suba. Diga amém. Por que a gente quer que você suba, irmãos? Porque Jesus disse: eu não sou desse mundo e vós também não sois. Diga: eu não sou desse mundo. Você não é, irmão, você é lá do alto, amém? E por isso, em Apocalipse 12, se você for ler lá outro dia, lá tem uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? É a igreja. Ela representa você e eu. A igreja de todos os anos, de todos os tempos, de todas as eras, é a igreja. E ela está vestida de sol. Quem é o sol da justiça, irmãos? Jesus. Ela está revestida de Cristo. Quando aquela igreja está revestida de Cristo, ela brilha sobre o mundo. E o que representa a lua? As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. E a lua representa a igreja do Velho Testamento, porque assim como a lua recebe a luz do sol para iluminar a noite, a igreja recebe a luz de Cristo para exercer autoridade aqui na terra. O que em Efésios fala, que o irmão Ericles leu para nós? Que Cristo subiu ao céu, nas mais altas alturas, e toda a autoridade dele, ele deu para quem? Você. Você tem autoridade de curar enfermos, de expulsar demônios, de fazer milagres, de mudar a sua vida, a sua casa, a sua família, a família dos seus vizinhos. Você recebeu essa autoridade. Você não precisou fazer nada, Cristo deu para você. Diga amém. Você está revestido de Cristo. Assim como Adão e Eva foram revestidos da pele do Cordeiro, você e eu fomos revestidos de Cristo, que é o sol da justiça. Amém? Mas quem é que está parado de frente para aquela mulher diante dela? Um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. E ele para diante da mulher. Por que ele não pode ferir aquela mulher? Porque ela está revestida de Cristo. Quando você está revestido de Cristo, irmãos, o diabo não vai tocar em você. Diga: o diabo não vai tocar em mim. O diabo não vai tocar em você, irmãos. Por quê? Porque você está revestido de Cristo. Porque você está na graça. Paulo diz: nós somos mais do que vencedores. Mas ele diz: em quem? Em Cristo. É Cristo. Não sou eu ou você, é Cristo. Amém? E aí o que diz mais? O dragão, ele está parado, e João fala: quem é esse dragão? É a antiga serpente no Éden. A antiga serpente venceu Eva porque ela estava nua e sozinha. Mas essa mulher, ela não é vencida pelo dragão, porque ela não está nua, ela está vestida de Cristo e ela está com Cristo, amém? E o dragão, não podendo fazer mal a ela, o que ele faz? Ele espera ela dar à luz a um filho que está para nascer, porque ela está grávida. Quem é esse menino? João escreve: ele é o filho varão.
O dragão, ele está parado em frente da mulher, mas ele não quer devorar a mulher, ele quer devorar o filho, não ela. É a criança que está para nascer. Por quê? Porque o foco dele não é a igreja. O foco do diabo, por mais que a igreja esteja revestida de Cristo, não é a igreja como um todo, são os vencedores, são aqueles que serão arrebatados. Mas Mateus, não é a igreja que será arrebatada? Não é. Por mais que a gente cante a igreja será arrebatada, a Bíblia diz que não é a igreja, não é a mulher que sobe ao céu, é o filho. Muitos filhos de Deus não serão arrebatados, mas nós seremos, diga amém. E hoje nós vamos aprender como. É isso que nós vamos ministrar hoje. Quais são as qualificações para ser arrebatado? Graça para reinar, amém? E quando aquele menino nasce, ele já nasce um homem adulto, maduro e arrebatado até ao trono de Deus. Por que esse menino, ao invés de nascer bebê, ele nasce adulto? Porque a mulher estava em sofrimentos e tormentos com dor de parto, ou seja, aquela criança estava sendo forjada na pressão. Ela estava sendo forjada na pressão. O que Paulo diz? Que em tudo em Deus ele tem ampla suficiência, na abundância, na fartura, tanto se está humilhado como também exaltado, ou seja, a pressão produz poder. A melhor comida é aquela que está na pressão ou no fogo. O objeto de espada, ele é forjado aonde? No fogo. O que Pedro diz? Irmãos, não estranhem a provação e não estranheis o fogo ardente que arde no meio de vós, como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo. O que Pedro está dizendo? Que os vencedores serão forjados pela graça por meio da pressão. Eles vão passar por dificuldades, eles vão passar por pressão. Por quê? Porque Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Amém, irmãos? Então, dada essa introdução, eu quero compartilhar com vocês brevemente as qualificações para sermos arrebatados pela graça. Amém? Quem tem Bíblia, abre Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 20 ou 21, se eu não estou enganado. Mateus capítulo 7, versículo 21, é isso mesmo, Mateus 7, 21. Mateus 7, 21, irmãos, diz assim: todo aquele, pois, que ouve, eu li o versículo errado, eu li o 24, diz assim, 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muito naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Amém? Aleluia, diga amém. Irmãos, Jesus está dizendo aqui: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Quem são esses? Nós podemos pensar que esses são os ímpios lá fora, mas não são, porque essa passagem ela se dá no Sermão do Monte em Mateus 5. Jesus ele fala às multidões: bem-aventurados e tudo mais. As bem-aventuranças são para todos. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados são os perseguidos, bem-aventurados são os pobres de espírito e tudo mais. Mas tem um momento que Jesus ele sobe para o monte sozinho, só ele e os discípulos. Então essa palavra são para aqueles que já são salvos. Eles creem em Jesus e são salvos. Amém? Você é salvo? Diga amém. Então essa palavra é para nós, aleluia. E ele diz assim: Senhor, Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Esse Senhor, Senhor indica que essas pessoas são filhas de Deus, mas Jesus não as conhece. Mesmo elas profetizando, fazendo milagres, expulsando demônios, Jesus diz o quê? Eu não conheço vocês.
Por que, irmãos, que mesmo eles profetizando, expulsando demônios, fazendo milagres, Jesus não conhecia eles? Jesus disse: eu não conheço, e se afastem de mim, porque vocês praticam o quê? A iniquidade. O que é a iniquidade? Por que Jesus não conhece eles? E porque mesmo ele fazendo isso em nome de Jesus, Jesus não reconhece eles, e eles o chamam de Senhor. Por quê? É isso que nós vamos saber. Quando você e eu aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas o que nós somos para Cristo? Irmãos, talvez somos servos. Antes de você ser salvo, a Bíblia diz que você era escravo do pecado. Agora que você é salvo, Paulo diz que você é devedor do Evangelho. A sua dívida apenas muda de credor. Você era escravo do pecado, devendo o diabo. Agora você está devendo a Deus. Ah, mas ele não pagou minha dívida. Ele pagou a dívida do seu pecado. Agora sua dívida com o diabo está paga, porque Cristo pagou. Agora você tem uma dívida com quem? Com o Evangelho. Que dívida é essa? Deus te deu um talento, Ele te deu uma obra, uma missão. Ele quer que você desenvolva esse talento. É por isso que tem a parábola dos talentos. O Senhor deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro. E ele diz assim: olha, eu vou viajar, quando eu voltar eu quero esses talentos de volta. O que tinha 5, multiplicou por mais 5. O que tinha 2, multiplicou por mais 2. Mas o que tinha 1, ele não multiplicou e ainda enterrou o talento. Quando aquele senhor volta, o que tinha 5, Senhor, me deste 5 talentos, e estão aqui outros mais 5. E o que é que o Senhor dele diz? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Se aquele senhor está chamando ele de servo bom, aquele homem representa quem? Jesus. Porque de Deus você é filho, mas de Jesus você é servo. É por isso que Paulo, Pedro e João sempre abrem as suas epístolas dizendo: Paulo, filho de Deus, apóstolo por meio de Jesus Cristo. Ele sempre diz assim: Paulo, Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo e filho de Deus. Pedro e João falam a mesma coisa. Ele sempre se refere a Deus como Pai, mas a Jesus como nosso Senhor. Nosso Senhor. Se você abrir qualquer livro que Paulo escreveu, ele sempre vai falar nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai. Porque de Deus você é filho, mas de Cristo você é servo. Você com Deus está bem. Você é abençoado por Deus por meio de quem? De Cristo, para fazer uma obra. No dia do tribunal de Cristo, nós prestaremos conta a respeito de nossas obras. Mas vai ser com Deus? Não, vai ser com Cristo. Deus só vai dar a recompensa, mas quem vai julgar vai ser Cristo. Diga amém. Não fique com medo, amém. Essa palavra é de bênção, aleluia. E o que acontece? Diante disso, Jesus fala para os discípulos que aquelas pessoas chamam ele de Senhor, ou seja, são crentes, são salvos, são filhos de Deus, e eles têm obras, eles expulsam demônios, eles fazem milagres, eles curam enfermos, mas eles fazem no nome deles ou do Senhor? Do Senhor. Eles falam: Senhor, em teu nome e em teu nome. Em teu nome, Senhor, nós fazemos. Como é que o Senhor não nos conhece, Senhor? Jesus fala bem assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Curar enfermos, irmãos, é bom? Sim. Expulsar demônios é bom? Sim. Fazer milagres é bom? Sim. Mas o que é que supera os 3? Fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque mesmo você e eu fazendo o que é certo, se não for da vontade de Deus, perdão, eu acho que é o ar, porque mesmo você e eu fazendo a vontade, a obra do Senhor, se não for de acordo com a vontade de Deus, Deus não aceita. Vamos ver um exemplo, peraí. Ô Senhor Jesus, não vou dizer que é o cão, que ele não está aqui, amém? Mesmo você e eu fazendo a obra, se não foi como Deus mandou, Deus não aceita. Exemplo, Saul. Deus disse: Saul, é o seguinte, teus inimigos estão vindo, você vai esperar por 7 dias. Depois desses 7 dias, Samuel vai vir aqui e vai dizer o que tu tem que fazer. Ele esperou os 7 dias, mas Samuel demorou a aparecer. Quando Samuel demorou a aparecer, o que é que Saul disse? Eu mesmo vou ofertar ao Senhor. Traga um gado e eu vou ofertar. Saul vem, pega o gado, mata e sacrifica ao Senhor. Saul ofertou para o diabo? Não. A oferta é uma coisa boa? É. E é correta? Sim. Mas não foi o que Deus pediu. Mesmo ele fazendo o certo, não foi o que Deus pediu. O que aconteceu? Samuel disse para ele: porque você não ouviu a voz do Senhor, ele te rejeitou, você e o seu reinado. Se você tivesse esperado mais um pouco, ele teria firmado o teu reinado para sempre. Mas como você não quis, o teu reino será dado a outro, um homem segundo o coração
de Deus. E o reino de Davi foi firmado para sempre. Não é à toa que a Bíblia fala que o Messias vem da raiz de Davi. E mesmo Davi pecando, adulterando, fazendo várias coisas, o reino dele existe até hoje, porque o pecado não anula a promessa. Outro exemplo, Abraão. Deus disse a Abraão: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho, Abraão, e eu vou te visitar. Mas Sarai pensou: olha, Abraão, eu sou velha, eu não posso engravidar, eu já não tenho mais o costume das mulheres. Pega a minha escrava, coabita com ela e tem um filho. Abraão teve um filho, irmãos? Teve. Foi abençoado por Deus depois? Foi. Mas era o filho da vontade de Deus? Não era. Mesmo fazendo o certo, se não foi como Deus pediu, Deus não aceita. Se Deus te chamou para ser líder, aceite. Se Deus te chamou para abrir uma célula na sua casa, aceite. Não, vai ter célula, mas vai ser assim, 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 assim. Não, eu vou ser líder, mas antes de ser líder eu vou primeiro aprender, eu vou fazer teologia, eu vou fazer um curso, eu vou fazer alguma coisa, eu vou aprender como falar em público, como ter oratória, repertória, eu vou ver como é que se fala bonito. Não! O que Jesus disse? Vinde os que estáis cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. O que Paulo diz? Que Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes e as fracas para confundir as fortes. Como foi que Davi envergonhou Golias? Davi envergonhou Golias sendo ele o mais jovem de todos os seus irmãos, o mais fraco, o mais indefeso, o menos improvável. Mas por que Davi venceu? Porque a nossa força não está em nós, ela está em quem, irmãos? No Senhor. Diga amém. Está no Senhor. Então por que mesmo ele dizendo Senhor, Senhor, Jesus diz: eu não os conheço? Por quê? Porque eu só conheço aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E eu te pergunto, irmãos, você já perguntou para Deus: Deus, qual é a tua vontade para mim? Qual é a tua vontade para mim, Senhor? O que eu devo fazer? Mas aí, irmãos, tem um perigo. Quando você pergunta para Deus: Senhor, qual é a tua vontade para mim, para que eu possa fazer? A vontade que Deus quer que você faça é uma vontade feita na graça. Não pode ser feita na lei. A vontade de Deus não pode ser realizada na graça, ela tem que ser feita onde? Perdão, irmãos, a vontade de Deus não pode ser feita na lei, ela tem que ser feita onde? Na graça. Mas, mesmo você fazendo a obra sobre a graça, veja que obra você está fazendo. O que Paulo diz? Cristo é o fundamento, mas cada um veja como lança no fundamento. Um grupo, no dia do tribunal de Cristo, vai chegar até Deus e vai apresentar as obras. Todos nós vamos apresentar as obras. Que obras são essas, irmão Mateus? Não é se você pecou, se você deixou de pecar, se você chamou palavrão, se você mentiu, se você fez algo errado. Isso já foi perdoado lá na cruz, amém? O julgamento das obras vai ser: o que foi que você fez para Deus? Mas, irmão Mateus, eu estou na graça, eu não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada. Precisa, irmãos. Precisa. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Porque isso quem fez? Jesus. Mas agora que você é salvo, você tem uma carreira. Paulo diz: eu corro para completar a minha carreira, esquecendo as coisas para trás e avançando para o alvo. Prossigo para o alvo. O que ele diz em Filipenses? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para completar minha carreira. E quando ele vai morrer, lá em Timóteo, que ele diz: completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, eu quero chegar diante de Deus e dizer: Senhor, completei a carreira e guardei a fé. Que você também possa dizer isso para o Senhor naquele dia, amém? E no dia de apresentarmos as nossas obras, o Senhor vai colocar no fogo, porque o fogo purifica, o fogo revela. Por isso que você e eu somos cheios do Espírito Santo, amém? Somos incendiados pelo Espírito Santo. E o que acontece, queridos, diante disso? Paulo diz: Cristo é o fundamento, mas vamos tomar cuidado com as obras que nós lançamos sobre o fundamento, porque um edifica madeira, feno e palha, mas outro edifica ouro, prata e pedras preciosas. Qual é a diferença? Os dois aqui são crentes, os dois aqui têm obras, os dois são filhos de Deus, mas um não vai reinar. Mas os dois têm obras, os dois são filhos de Deus, os dois são salvos, os dois serviram na igreja, na obra, mas só um vai reinar. Por quê? Porque só um fez a vontade de Deus, só um fez a vontade do Pai.
Os outros expulsaram demônios, fizeram milagres, curaram, mas Jesus disse: eu sei que eles fizeram no meu nome, mas eu não conheço, eu só conheço quem faz a vontade do meu Pai. Que você possa fazer a vontade do Pai, amém, irmãos? Que o Senhor venha ter em você prazer. Todos são filhos de Deus, amém? Mas tem filhos que você tem mais prazer. Todo pai ama os filhos incondicionalmente, mas tem um filho que o pai, não vou dizer que o pai ama mais, mas que o pai confia mais. Geralmente sempre é o mais velho. O mais velho é o que mais sofre. Por quê? Porque ele tem que ser cobrado para que na ausência do pai, ele cuide da casa. Sim ou não? É assim é o reino. O pai não pode deixar a chave da sua casa ou do seu negócio na mão do seu filho imaturo, menor. Ele tem que deixar na mão de um filho varão. Por isso que os arrebatados são os filhos varões, filhos de Deus maduro. Você e eu somos filhos de Deus, amém? Mas somos o quê? Um filho bebê? Um filho adolescente? Ou um filho maduro? O que Jesus disse para Pedro? Jesus disse: Pedro, tu ainda é novo, tu ainda te governa. Quando você ainda se governa na obra de Deus, ou faz a obra como você quer, quando quer, como quer, mas o pastor está preso, não, mas não dá, para mim não dá, põe outro dia, eu estou cansado, tem tanta coisa para mim fazer, não dá. Quando você ainda se governa, você é um filho de Deus novo. Você ainda corre, o pai diz: senta menino, te quieta, vai para o culto kids e tal. Não, eu quero correr. Aí só se quieta quando o pai acerta ele. Não é verdade? Que é a disciplina na graça. Você é um filho que ainda se governa, ainda faz o que quer, como quer, quando quer. É obediente, mas é insubmisso. Você até obedece, mas quando quer. Eu digo pro meu filho: enche aquele garrafão ali. Ah, depois, pai, depois eu vou. Passa 2 horas, eu olho, ele fez. Ele fez a obra? Fez, mas não fez quando eu mandei. Mesmo que ele faça, mas se ele não fez como eu mandei, não vale. Para Deus não vale. No mundo, os fins justificam os meios, mas para Deus não. Para Deus não. Para Deus, mais importante do que o fim é como você fez. Quando você fez e se fez como ele disse. Moisés, Deus disse a Moisés: Moisés, fala a rocha e vai sair água. E aí, quando Deus fala para Moisés: Moisés, fere a rocha para sair água, Moisés vai lá, saiu a água e o povo... Na segunda vez, Deus disse: Moisés, agora fala a rocha. Mas o povo perturbou tanto Moisés, que ao invés de ele falar, ele falou assim: vou fazer que nem na primeira vez, só de raiva. Tem na rocha. Saiu água ou não saiu? Saiu. O povo se encheu? Se encheu. Matou a sede? Sim. A consequência foi para o povo? Não. Foi para quem? Moisés. E qual foi a consequência? Não vai entrar no reino. Não vai entrar na terra prometida. Fez a mesma coisa, obteve o milagre, todo mundo fez, mas ele não vai reinar. Por quê? Porque ele não fez como eu mandei. Ele tem obra? Tem. Ele fez a obra? Tem. A obra teve fruto? Teve, mas não foi como Deus mandou. Você está vendo? Não foi como Deus pediu. Jesus disse: encham as talhas com água e agora leve ao mestre-sala. E porque fizeram como Jesus mandou, o segundo vinho era melhor que o primeiro, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a nova aliança é superior à velha aliança, porque na velha aliança você tem que fazer, mas a nova aliança é Cristo na graça que faz por você. Quando você faz a obra na lei, a célula cansa, as crianças cansam, a obra cansa, tudo é cansado, mas quando você faz na graça, ainda que canse, você se reanima no Senhor. Você se reanima no Senhor. Você tem que, como Paulo diz, ainda que você esteja cansado para fazer a obra, você tem que fazer como Paulo diz: eu esmurro o meu corpo. Eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Eu esmurro o meu corpo para não fazer o que Ele quer, porque o que o meu corpo quer é mal. Por isso eu nego, eu esmurro o meu corpo para ganhar a Cristo. Amém, irmãos? Então a primeira qualificação para você ser arrebatado é fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade de Deus para você? Você chega na sua casa e diz: Senhor, qual é a tua vontade para mim? Irmão Mateus, mas eu não sei. A gente até brinca, né? Eu costumo brincar.
Na faculdade, se você faz teologia, é a área da religião, né? A gente brinca assim, se você falar com Deus, você está na área da teologia. Agora, se Ele te responde diretamente, é psiquiatria. Né? A gente brinca. Porque Deus nunca vai falar diretamente com você. Chegar com um querubim do olho desse tamanho e falar assim, ô meu filho, eu vim te dizer qual é a minha vontade. Não vai. Deus fala com você por meio do seu Espírito. Você entende? Como é que Deus fala com você por meio do seu Espírito? O que Paulo fala lá em Romanos 8? O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Mas, meu Mateus, eu não ouço a voz de Deus no meu Espírito. Por quê? Porque esse Espírito está apagando. Ele está fraco. Como é que se alimenta o Espírito? Pela palavra. Pela palavra e pela oração. Quando você ora e lê a palavra, você se aproxima do Espírito. Você entende? E a água da palavra te lava. O que a Bíblia diz? Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Se você se sente morto, fraco, cansado, você diz, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Por isso nós oramos a palavra, por isso nós cantamos a palavra, sempre a palavra, irmãos. Jesus venceu o diabo pela palavra. Amém? Então você e eu precisamos ter o nosso espírito acesos para ouvir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? O que Paulo fala lá em Romanos 8? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados? Não, daqueles que amam a Deus. Porque todos são amados, mas nem tudo dá certo para todos. Todos são filhos, mas não significa que todos os filhos obedecem o pai. A coisa só dá certo quando o filho obedece o pai. Quando você segue a direção do seu pastor, dá certo. Quando você segue a direção do seu líder, dá certo. Quando você segue, mas eu não concordo, eu não vejo, eu não sei como, mas segue a direção. Segue a direção de Deus, segue a direção do Espírito, siga a direção do seu líder. Mas ele não ora, eu não vejo Deus nele. Samuel também não via, mas ele obedeceu ao maior que era ele, que era o sacerdote Eli. Mesmo Davi, sendo rei de Israel, ele não levantou a espada contra Saul. Ele disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E ele fala, Saul, eu podia ter te matado, mas eu não te matei, porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Se esse reino vai ser meu, o Senhor é que vai me dar, mas eu não vou tomar. Samuel, a mesma coisa, Deus falou com ele, Samuel, e ele deu a direção, e Samuel seguiu a direção. Mesmo ele sendo errado, mesmo os filhos dele fazendo errado, Samuel não questionou a autoridade dele. Por quê? Porque Samuel era obediente e submisso. Ele não olhava as atitudes erradas de Eli. Davi não olhava as atitudes erradas de Saul. Por quê? Porque quando você olha pela sua vista, você deixa de andar pela fé. O que a Bíblia diz? O justo viverá pela fé e não pelo que ele vê. Você entende? Que nós possamos andar pela fé e fazer a vontade do Pai. Amém, irmãos? Então a primeira qualificação para que você e eu sejamos arrebatados é fazer a vontade do Pai. Amém? A segunda coisa que o versículo nos diz aqui, no versículo 22: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, e em Seu nome não fizemos milagres. Então eu lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que é a iniquidade, irmãos? Muitas pessoas pensam que a iniquidade é o pecado oculto, né? É aquilo que eu quero fazer, mas não faço, né? O que é iniquidade? É não fazer a vontade de Deus. Mas eu vou dar um exemplo claro para que você entenda. Vamos supor que essa fila de cadeiras aqui seja uma linha. Vocês estão aí e eu estou aqui. Eu não posso ir para aí e vocês não podem vir para cá, certo? Aí Deus chega para mim, Mateus, meu filho, daquela linha ali, você está olhando, tô? Pois é, tá? Beleza. É uma linha, tá bom? Tá bom, pai. Beleza. Aí eu vou e ultrapasso a linha. Deus não me falou o que era essa linha, ele só falou que tinha uma linha ali. Aí eu vou, eu ultrapasso a linha. Qual é o nome que eu dou para isso? Pecado. Pecado. Mas pai, o senhor não me falou nada, mas é errado. Mas eu não sabia, mas eu sabia. Mas se você não sabia, venha para cá, agora eu vou te dizer, não passarás essa linha. Ele não sabia, mas agora ele sabe.
O homem não sabia que pecava, ele não sabia o que era errado, ele não sabia que ter relações com a irmã era pecado, que bater nos pais ou desobedecer era pecado, ele não sabia, mas Deus sabia. Mas o homem não, e o que Deus faz? Ele manda a lei: não passarás essa linha, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Se você não sabia que era pecado, agora você vai saber. Aí agora eu sei que eu não devo passar, mas eu vou lá e passo a linha. Agora já não é mais pecado, agora o nome disso é o quê? Transgressão. Eu desobedeci uma regra, eu desobedeci um mandamento. O castigo para a transgressão é a morte. Desobedeceu a lei, tem que morrer. Porque se tu obedece 9 mandamentos, mas erra um, o que Paulo diz? Você é cúmplice de todos. Isso é transgressão, amém? Mas existe outra coisa. Bom, Deus me disse que eu não posso passar dessa linha, mas eu quero ir para lá. Se eu não posso passar para lá, porque o meu pai não deixa, e eu quero o que está lá para cá, e eu não posso passar, então eu vou trazer tudo aquilo que tem de lá para cá. Eu não posso para lá, mas eu posso trazer o que tem lá fora para dentro da minha casa. O nome disso é o quê? Iniquidade. Isso é iniquidade. Eu não posso ser do mundo, mas eu posso trazer o mundo para minha casa. Eu não posso fazer coisa errada, mas eu posso trazer as coisas erradas para dentro da minha casa. Tá, eu estou fazendo a obra de Deus, mas eu vou fazer a obra de Deus do meu jeito. Tá, eu vou servir no culto kids, mas da forma que eu sei. Ah, mas eu não sei falar na célula, o pastor me deu essa direção, mas eu vou fazer do meu modo. Quando você faz como você quer, você faz a vontade de Deus, mas baseada na iniquidade. É uma obra? É uma obra, mas é uma obra de madeira, feno e palha. Essa é a iniquidade. Essas pessoas expulsavam o demônio? Sim. Curavam? Sim. Faziam milagres? Sim. Mas por que Jesus não conhecia? Porque elas praticavam a iniquidade. Mas, irmão Mateus, como é que uma pessoa sendo iníqua pode fazer esses sinais? Porque elas não faziam o nome delas, faziam o nome de quem? De Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu posso pecar, eu posso fazer muita coisa errada, mas se cair um processo, eu posso expulsar demônio, porque eu não faço no meu nome, eu faço no nome de Jesus, mesmo levando uma vida errada. Mas isso garante que eu vou reinar? Não. Você entende a situação? Você e eu queremos reinar, amém? Nós vamos reinar. Por quê, irmãos? Porque nós fazemos a vontade de Deus quando, como e onde Ele quer. Amém? O que a palavra de Deus diz? É só para o vento do Espírito, não sei para onde vens ou para onde vais, mas nós queremos ir, Senhor. É como a Bíblia diz. Então isso é iniquidade. Eles expulsavam. Você vê aí afora em muitas igrejas, é assim que você faz um filtro quando uma igreja ou um irmão é ou não de Deus. Você pode ver várias igrejas aí fora, fazem milagres, fazem sinais, expulsam demônios, fazem muitas coisas, mas você olha, escândalo dentro da igreja, é traição, é corrupção, é líder tentando derrubar pastor, é pastor enganando ovelha, é pessoas desviando o dinheiro de dízimo, mas tem milagre, mas tem favor, mas tem as coisas de Deus lá, tem, mas isso não significa que eles são arrebatados, e não significa que eles irão reinar. Amém, irmãos? Porque só vai reinar naquele dia quem reina em vida hoje. O que Paulo fala? Como atleta se domina em toda a situação e reduzo o meu corpo à escravidão. Eu quero fazer assim, mas eu não vou fazer. Senhor, me dá força para eu não fazer. Você entende? O que Paulo diz? Irmão, se você vive pela lei, ainda que você cumpra 9 mandamentos, se você errar um, você é culpado de todos. Como é isso na prática? É como um casamento, que está lá em Romanos 7. Paulo diz que o casamento com a lei, ele produz morte. Como é um casamento com a lei, irmãos? A lei é perfeita. Está eu e a esposa aqui. Você está vendo? Não, eu também não. É pela fé. Está eu e a esposa. Eu sou o Senhor lei. E aqui está a esposa. A lei é santa, a lei é perfeita, a lei é eterna. E eu, o Senhor lei, chego em casa e digo: mulher, faz para mim uma comida. Ela vem e faz. Está faltando sal. Está queimado esse teu arroz. Está muito ruim esse teu comida. Tu já lavou a louça? Já fez a casa? Aí ele olha e vê o chão sujo. Tem que limpar esse chão. Alguém tem que limpar esse chão. E por que tu não vai, infeliz? Né? Alguém tem que fazer. Ele olha, alguém tem que limpar isso aqui. Ele olha o banheiro. Alguém tem que fazer uma coisa. Ele olha a comida. Alguém tem que fazer. Ele só diz o que você tem que fazer. A lei é isso. A lei é Deus te dizendo o tempo todo o que você tem que fazer. Você tem que ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor irmão, o melhor líder, o melhor isso, o melhor aquilo. É isso que os coaches e o mundo ensinam lá fora.
como ser o melhor marido, como ser uma boa esposa, como ser o melhor líder, como falar em bem público. É como você pode, é tudo que você pode fazer. A lei é isso, é tudo que você pode fazer na sua força. Qual é o problema? É que você cansa. Uma hora cansa ser um bom marido, cansa ser uma esposa paciente, cansa ser um bom líder, cansa ser um bom pastor, cansa, porque quando tudo está na sua força, vai cansar. E o que Paulo diz lá em Romanos 7? O casamento com a lei é estéril, porque eu sou a lei e sou santo, mas a minha mulher é cheia de pecado e carnal. Quando a lei tem contato com a carne, o que acontecia no Velho Testamento? Quando um sacerdote tocava em alguém impuro, a lepra pegava no homem de Deus, e ele já não era mais apto para servir a Deus. Quando você serve a Deus na lei, quando você peca, você não se sente mais digno de servir a Deus. Quando você vive com Deus baseado na lei, eu bebi, não vou mais para o culto. Eu chamei palavrão, briguei com a minha mulher, eu menti, eu fiz coisa errada, eu não vou mais para a igreja, não vou fazer mais a obra, eu não vou para o culto de criança. Por quê? Porque você errou. E aí você não produz frutos na obra, na igreja, por quê? Porque você está se relacionando com Deus por meio da lei. Você primeiro se avalia, se olha e vê o que você faz para ver se está em condições de servir a Deus. Você entende? E aí o que acontece? Deus vendo que o casamento com a lei é estéril, Deus olha e diz assim, rapaz, tem que resolver isso. Mas eu não posso morrer, porque eu fui dado por quem? Eu fui dado por Deus para minha mulher. Eu não posso morrer porque eu sou eterno, mas ela também não pode morrer, porque Deus não quer matar ela, porque ela está em pecado. Se ela morrer, ela vai para o inferno. O que Deus faz? Deus envia o filho, e toda a culpa que estava nela, Deus tira e joga no filho, e toda a pureza, a santidade, o perdão e toda a justiça, Deus coloca nela, na mulher. E aí o que ela deveria sofrer, ele sofreu, morreu e ressuscitou. E agora que a morte de Cristo é a morte dela, o que acontece, irmãos? É pecado trair, não é verdade? Ela não pode me trair, nem eu ela, mas ela precisa se separar de mim para ter frutos. Então o que aconteceu? A morte de Cristo é a morte dela, ela morreu, e agora que ela morreu, nós não somos mais marido e mulher. Agora ela é a esposa de quem? De Cristo. Você e eu somos a noiva de quem? De Cristo. Oh, sou filho de Deus, sou noiva de Cristo, aleluia. Só que os mandamentos de Cristo são maiores. O que Jesus diz? A lei diz, não adulterarás, mas eu digo, se você olhar para qualquer mulher com intenção errada, já adulterou. Obrigado, meu irmão. Já adulterou. Casa cai para nós. Vocês dizem olho por olho, dente por dente, mas eu digo, orem pelos seus inimigos e por aqueles que te perseguem. Se alguém te amaldiçoa, filho disso, filho daquilo, digo, você é abençoado, meu irmão. Na nossa força, irmão, é difícil. Na nossa força é mais fácil quebrar a cara do sujeito. É difícil, porque na lei tudo o que é certo é difícil, porque a lei revela o que? O pecado. O que nós aprendemos? Quando eu digo não ultrapasse a linha, eu já sei que é pecado. Quanto mais eu sei que não é para passar, mais eu quero fazer. Quando eu digo para o menino não faz isso, mas ele quer fazer, mas ele fica alinhado para fazer. Por quê? Porque Paulo diz, a lei desperta o pecado na carne. Quanto mais você diz, não, hoje eu não vou pensar em moralidade, hoje eu não vou mentir para minha mulher, hoje eu não vou beber, você pensa isso 24 horas por dia, você vai beber, vai brigar com a mulher e vai fazer coisa errada. Por quê? Porque o mandamento não tem força contra a sua carne. Quando você diz, eu vou ser o melhor líder, eu vou acordar amanhã, 5 horas da manhã, eu vou orar antes de ir para o trabalho, aí você acordou, meu Deus, já 8 horas, Senhor, aí você já acorda doido, com o olho cheio de areia. E aí você, meu Deus, eu disse que eu ia orar, Senhor, eu disse, meu Deus, e agora? Você tentou fazer em quem? Na sua força. Na sua força não há poder. Então os mandamentos de Cristo são maiores do que o da lei. E agora? Se a lei já era difícil agradar, imagina a Cristo, que é maior que a lei. Mas com Cristo é diferente. Com Cristo ele chega na casa, usando o mesmo exemplo, ele diz, meu Deus, essa casa está uma bagunça. Aí você que é noivo diz, oh meu amor, me perdoa, não deu tempo que eu tive que ficar cuidando do Juninho, não consegui arrumar a casa nem fazer a comida, eu estou cansada, me perdoa. Aí Jesus vai dizer, não se preocupa, eu vou fazer a comida para você, amor, vai descansar que eu vou cuidar da casa. Oh glória, amém. Não amor, eu estou cansado, você também está cansado, fica aí que eu vou pedir um delivery. Oh glória, oh aleluia. O que isso quer dizer? Aquilo que ele exige, ele mesmo faz. Você está entendendo? Deus diz para você, eu quero que você faça a minha obra, mas é Ele que vai fazer a obra dele em você. Você só é, como a gente fala no encontro com Deus, a luva. Não é a luva que faz, é a mão por meio da luva que faz. Você é apenas um vaso.
Que Paulo diz: nós temos tesouros em vasos de barro. Amém? Você é um vaso, irmão. Não é o vaso que faz a vontade, é Deus que vem e enche esse vaso de ouro. Não é o que você faz, é o que Cristo faz em você. Você entende? Como diz o pastor Luiz no exemplo, a esposa dele sai com cartão de crédito no shopping. Receba, irmã. A esposa sai com cartão de crédito no shopping, ela sai gastando, ela não quer nem saber. Ô, Deus, me dá essa condição, né? Por quê? Porque ela não confia no quanto ela tem na conta, mas enquanto o marido tem na conta, ela confia na provisão dele. Se você for fazer a obra baseado no quanto você tem na sua conta de fé, de amor, de esperança, poxa, eu tenho pouco amor, eu tenho pouca fé, eu tenho pouca vontade de orar. Se você for fazer a obra baseado na sua força, você nunca vai conseguir. Você tem que fazer no suprimento de quem? De Cristo. Essa é a segunda condição, irmãos. É fazer a vontade do Pai, mas não é você que faz, é deixar Cristo usar você para fazer a vontade do Pai. Esses é quem serão arrebatados. E por último, para a gente encerrar, quem são, se Jesus não conhecia eles porque praticavam a iniquidade, então quem são aqueles que são conhecidos por Deus? Lá em 1 João, não vai dar tempo de ler com você, mas em 1 João, o que João fala? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, mas logo em seguida ele diz o quê? Aquele que ama a Deus, esse é conhecido dele. Amar a Deus. Essa é a terceira qualificação. Amar a Deus. Qual é o primeiro mandamento da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas isso não é lei? É lei. Você consegue cumprir? Não. Por isso que antes desse versículo vem o qual? Nós o amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Aí depois de você se encher do amor de Deus, aí você passa para o próximo versículo. Aqueles que amam a Deus, esse é conhecido por Ele. Você é conhecido por Deus quando você o ama. Mas esse amor é seu? Não. Esse amor é dele. Porque nós o amamos, porque Ele nos amou. O seu amor é fraco, irmão. O seu amor não é nada. A sua justiça própria ela é como um trapo de imundícia, como diz a Bíblia. O que Paulo diz em Filipenses 3:10, se não me engano? E ser achado nele. Como é que nós somos achados em Cristo para que Ele nos conheça? Não tendo justiça própria, que procede da lei, mas da justiça de Cristo que procede da graça. Você é conhecido por Deus quando você primeiro sabe que Ele te ama. E quando você sabe que Ele te ama, o amor dele te preenche. E aí quando você faz a obra, você faz livre e leve, usando a mesma analogia do casamento. Usando a mesma analogia do casamento. Jesus ele combateu uma coisa chamada hipocrisia. Jesus odeia a hipocrisia. Por quê? Porque a hipocrisia é a promessa de que você vai ser abençoado só se você fizer o que é correto. Entende? E usando o exemplo do casamento, é como se fossem dois casais, e aí um desses casais, o cônjuge trai a esposa, e aí briga, separa, e dá muitos problemas. Aí o vizinho, que vai na igreja, que faz tudo correto, ele diz: meu Deus, esse irmão traiu a esposa, misericórdia, Senhor, eu nunca traí minha mulher, graças a Deus. Mas já teve desejo, mas já teve vontade, mas já teve oportunidade. Ele não fez, mas já teve. Você entende? A esposa diz: meu Deus, ainda bem que eu nunca traí meu marido. Mas já desejou, mas já teve vontade, mas já teve oportunidade, porque nenhum de nós é o quê? Perfeito. E diante disso, qual é o religioso hipócrita? É aquele que diz: eu nunca vou trair a minha mulher. Por que você nunca traiu a sua mulher? Porque é pecado, porque é errado, porque não é certo. Isso é verdade, irmãos? É. Mas ele não falou a única coisa que nos qualifica para amarmos a Deus. Ele trai, ele não trai porque é pecado, mas não é porque ele ama a esposa. Ele faz o certo, mas não é por amor à esposa, é só porque é errado. Eu sirvo a Deus, eu oferto, eu faço a obra. Por quê? Porque é isso que a Bíblia diz, porque é isso que a Bíblia manda. Esse é o certo a se fazer, esse é o correto a se fazer, é assim que se deve andar. Paulo mesmo diz:
Paulo diz: se eu fosse confiar na carne, eu era melhor do que vocês, porque eu sou da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, quanto à lei irrepreensível, nasci no povo de Deus. Se fosse pela lei, eu era melhor do que vocês. Mas ele diz o quê? Tudo isso eu considerei como perca. Para mim isso não é nada, porque eu considero isso como perca para ganhar a Cristo. Eu não traio? Não, não traio. Por quê? Porque é errado. Na lei, você faz o certo, mas não por amor, mas por obediência. Eu vou usar o mesmo exemplo que o pastor Luiz deu na videira várias e várias vezes sobre esse casamento. Ele chega com a mulher dele e diz: amor, eu vou casar com você. Primeiro mandamento do nosso casamento: quando eu chegar em casa, você irá me beijar. Segundo mandamento: você irá perguntar o que eu quero. Terceiro mandamento: você fará comida para mim. Quarto mandamento: toda noite nós teremos relações amorosas. Beleza. Ele chega em casa, ela chega e beija ele. Oi, meu amor. Ô, querido, por que você me beijou? Ah, porque você mandou. É o primeiro mandamento: beijarás o teu marido. É? Tá. E aí, como foi seu dia? Oh, você está preocupado comigo? Não, você disse que eu tenho que perguntar, né? É, meu dia foi bom. Poxa, queria comer alguma coisa? Eu fiz? Tá aqui, eu fiz especialmente para você. Poxa, amor, como você me ama? Não, eu fiz porque é o terceiro mandamento: farás comida para o teu marido. Aí chega a noite, tem um momento das relações ali. Ô, amor, vamos ter o nosso momento de intimidade. Eita, tu tá com dor de cabeça? Não, na verdade eu tô, mas como a gente tem que fazer, né? Não me deu um carinho, um chocolate, uma agulha para furar meu olho. Você não me deu nada. Mas bora fazer o quarto mandamento. Ela obedece, ela faz tudo correto e ele se agrada, mas ela não faz porque ama. Muitos crentes fazem a obra de Deus. Eu sou líder, eu tenho que fazer. Hoje eu vou abrir a porta da igreja, eu tenho que ir. Eu sirvo ao Senhor que eu sou crente, né? O pastor mandou, eu tenho que fazer. Porque eu mesmo... Você faz. É uma obra? É uma obra feita em Jesus? Está no fundamento que é Cristo. É uma obra, foi feita em nome de Cristo, mas é uma obra de madeira, feno e palha. Por quê? Porque você fez quando quis, como quis, na hora que quis. Porque você é um filho, mas ainda é um filho tecnon. Um filho pequeno que ainda faz o que quer. O que Jesus disse para Pedro, como eu disse no início? Você ainda é novo, você faz o que quer, mas quando for velho, virá outro e te mandarás aonde não queres ir. A nossa carne, irmãos, ela não quer fazer a obra. A nossa carne, ela não quer fazer a obra, mas nós vemos no Espírito, amém? O que Jesus disse? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. É esses que o Pai procura. É esse que Deus está procurando nessa geração. Você entende? E é por isso que quando você ama a Deus, a obra dele não é pesada. Você cansa, se fadiga, mas você se reanima no Senhor, porque a alegria do Senhor é a tua força. E é por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles o quê? Que são amados? Não, é daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Você vai fazer a vontade de Deus, amém? Mais do que fazer, você vai fazer quando, como e Ele mandar. Por que você vai fazer? Porque Ele mandou? Não, porque você o ama. Para finalizar o nosso exemplo, esse é o casamento com a lei. Qual é o casamento com a graça? Esse mesmo marido chega em casa, ele mesmo vai e abraça a sua esposa, ele mesmo a beija e diz: amor, hoje eu pensei em você. Olha aqui, ó, uma caixa de bombom garoto com uma florzinha. Poxa, a mulher também, vai chover, vai chover, a gente vai dormir agarradinho. Não, Deus está mudando esse homem, tem alguma coisa. Aí ele vai, ele diz: ainda não está pronto o almoço. Não, tu deixa, vai lá, descansa lá que eu vou fazer o almoço. O que fizeram com o meu homem? Não é ele. Não é ele. Veja bem que ele não chega: poxa, eu estou cansado, eu estou fadigado, eu fiz muita coisa, eu não sei mais o que. Não, poxa, é só uma coisinha para tu fazer. Eu que ponho sustento para dentro dessa casa, Senhor. Oh, meu Deus, tinha que ser a Eva. Mas esse marido que é Cristo na graça, ele exige, mas ele mesmo cumpre. Ele chega, ele abraça a esposa, ele traz um presente, ele faz a comida, né? A mulher acorda, ela vê, a casa já está arrumada, ele diz: ei, hoje você se arruma que a gente vai sair. Para onde? Para um cinema. Qual filme? Não interessa, você vai comigo e se arruma e a gente vai assistir um filme junto, você e eu. Ela: glória a Deus. Aí eu te pergunto, irmã, é pedir muito dar um beijo nesse homem? Não, difícil vai ser segurar você na hora de beijar um homem desse. Por quê? Porque esse amor, ele não te cobra carinho, ele te supre. Quando você se sente amada, tudo que ele pedir, na hora, meu querido, na hora. É como
Um pastor uma vez disse assim, antes de casar, ele disse que a primeira namorada dele chegava com ele: ai, tira essa tua barba me machuca, me fere, dói muito meu rosto. Ela falou isso por tanto tempo que ele falou assim: vai-te embora, não quero mais nada com essa mulher. Chegou por um tempo, depois namorou com a segunda esposa, noivou e casou, e ela falava que doía o rosto dela também, só que ela pediu direção do Senhor. Aí ela chegou um dia com ele, ela falou assim: amor, posso te falar uma coisa? Ele: pode. Você sabe que você é lindo. Ele: claro que eu sei, mas eu vou te falar, eu não consigo te resistir quando você fica sem barba. Eu quero pular em cima de você, eu quero te agarrar. No outro dia, isso na hora de dormir, no outro dia ele dá um bom dia para ela sem barba. Na hora ele tirou a barba, ele falou assim: irmãos, naquele dia a primeira me cobrou, mas a segunda me conquistou, me supriu. O verdadeiro amor não cobra, ele lança fora o medo. Deus não te cobra para fazer a obra, ele diz: eu te amo tanto, e ele te abençoa tanto, e quando você faz a obra, poxa, eu sou tão abençoado, eu vou abençoar a obra de Deus, eu vou ofertar. Para encerrar aqui no nosso horário, nós vamos ser arrebatados, amém? E isso está lá em Gênesis. Quando Abraão vê que Isaac já está homem, adulto, maduro, ele chama o seu servo e diz assim: meu servo, eu quero que você vá num certo lugar e busque uma esposa para o meu filho Isaac, para que ele case. O servo põe a mão debaixo da coxa de Abraão e ele jura: eu juro que eu vou trazer. O servo vai até onde Abraão saiu, e aí ele encontra a Rebeca, e aí ele faz o teste para Deus, né? Senhor, a mulher que for para Isaac, ela vai dar água de beber a mim e aos meus camelos. E a mulher foi, Rebeca chegou e deu de beber aos camelos, mais de 10 camelos, irmãos. Só um camelo toma 6 litros de água. Imagina 10, imagina quanto de água ela não deu para esse camelo. Ela queria casar, né? Trabalhou mais que Jacó, 7 anos. Jacó queria casar e ela também. Ela fez isso. O servo veio, conversou com o pai dela: olha, é o seguinte, Abraão, teu primo lá, assim, precisa casar. Beleza, pode ir. E ela foi, e o servo trouxe uma noiva para Isaac. O pai abençoou a noiva, e o que aconteceu? Isaac, quando olhou para ela, se apaixonou, só de olhar, e deu certo. O Isaac não participou da escolha esperar, ele esperou Deus. Ele esperou Abraão prover uma esposa para ele. Aquilo que a Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra do Novo. O que isso representa? Deus um dia enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus morreu, pagou um preço pela sua noiva e subiu aos céus. Quando ele subiu aos céus, o que Jesus disse? Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um Consolador. Quando Jesus sobe aos céus, Jesus sobe de uma forma diferente. Ele era o Filho de Deus, mas agora ele é Filho de Deus e Filho do homem. Qual foi a recompensa de Jesus? Todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para a glória de quem? De Deus Pai. Quando Jesus sobe, o que Deus fala? Eu preciso de uma noiva para o meu filho. Já que ele morreu e pagou o preço, eu vou enviar o meu servo. Quem é o servo? O Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra até hoje fazendo o quê? Preparando a noiva para Isaac, preparando a igreja para se casar com Cristo na eternidade. Você e eu somos a noiva do Senhor. Você e eu somos a noiva do Senhor. Irmãos, guarde o seu casamento, guarde seus filhos, guarde a sua casa, a sua família. Como disse o pastor Wilson Fonseca em Efésios, Jesus diz, a palavra de Deus bem assim, Paulo diz bem assim, para nós orarmos: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que é o amor sacrificial? Eu saio de casa, eu sustento, eu dou a vida, eu estou cansado, eu faço tudo isso. Mas ele diz no próximo versículo o quê? E a santificai. Porque Cristo deu a sua vida pela igreja, mas para santificar. O que é santificar, irmãos? Ser santo é ser separado. O que é santificar a noiva? Quando Cristo morreu e santificou a noiva, Cristo separou ela do mundo. Você é separada para mim. Por isso que o nome igreja em grego, eklesia, significa chamados para fora. Porque nós não somos desse mundo, amém? Cristo santificou a igreja. Você precisa santificar a sua casa ao Senhor. Deus não te chamou só para sustentar a tua família, mas para santificar a tua casa e a tua esposa. O que é santificar a casa e a esposa? Separe um tempo para a sua casa
e depois separe um tempo para a sua esposa. Por que Adão caiu? Porque ele cuidou do jardim. Deus disse o que para ele? Você vai cuidar dos animais e cuidar do jardim, você vai guardar o jardim. Qual foi o problema? É que Adão se confiou tanto na missão que Deus tinha dado para ele, que ele não santificou a esposa. Quando ele não santificou a esposa ficou vulnerável. Para quem? Para o inimigo. Deus te chamou para guardar a tua casa e guardar a tua esposa. Porque Adão não guardou a dele, o diabo foi lá e enganou a Eva. E Eva enganou Adão. A culpa nunca foi da mulher, porque a aliança de Deus foi com Adão. Mas assim como a aliança de Deus com Adão falhou, a aliança de Deus com Cristo, ela não falha. Cristo guarda você. Cristo santifica você. Cristo santifica o teu casamento, a tua casa, a tua família. E quando Ele santifica, você se enche do amor dEle. E quando você se enche do amor dEle, você faz a obra sem cansaço, faz o que Ele te pede, o que Ele te manda. Você ajuda o seu líder, o seu pastor. A sua célula não é pesada, não é um peso convidar as pessoas para o culto, não é um peso fazer uma coisa para a célula. Nada é peso, porque ainda que você se canse, você fica alegre. Vamos nos colocar de pé nessa noite, aleluia.